Lucas 18. A partir do versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Preste bem atenção no versículo 34, por favor. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Podeis assentar, por favor. Pelo louvor, minha alma se aquieta. Enquanto eu estava ali, eu dizia: Jesus, é isso mesmo. E eu faço minhas anotações, porque aprendi a não confiar na mente. Ela falha, a confiança tem que ser em Deus, mas você pode fazer sua parte. Até Deus fez esboço em Daniel capítulo 5. Deus escreveu na parede para entregar uma mensagem, e Daniel leu. E Deus deu a interpretação. A irmã Leia louvava, e ela entendeu por que viés Deus queria conduzir a igreja na adoração. E alguns de nós nos desligamos e não entendemos por que leito o rio está fluindo. Será que é só ficar em pé, levantar a mão e dizer aleluia e cantar uma bonita música? Não, irmão. Preste atenção nas ministrações daqueles que nos conduzem na adoração. Porque o pregador traz a palavra de Deus ao povo. O ministro do louvor traz as palavras do povo a Deus. Então o pregador faz descer, o ministro faz subir. E enquanto a irmã Leia ministrava, ela falou sobre a palavra de Deus que abre os nossos olhos, que abre a nossa mente. E eu estou falando aqui de olhos espirituais, os olhos da alma. Foram esses olhos que se abriram no Gênesis 3. Porque Adão e Eva enxergavam pelo olhar do Espírito. A Bíblia diz, Gênesis 3, primeiro a Bíblia diz assim: ela viu o fruto que era belo, desejou. Aí a outra expressão de ver e abrir os olhos é: comendo ela do fruto, abriram-se os olhos de ambos. Como assim se abriram os olhos? Estava fechado? Se ela já tinha visto o fruto, por que agora se diz que se abriram os olhos? Porque ali houveram duas visões. A primeira visão é a visão do Espírito. Ela viu que o fruto era belo, e a árvore era bela. Mas quando ela peca com seu marido, se abre os olhos da alma, se fecha os olhos do Espírito, ao ponto de não terem mais o mesmo contato com Deus, a mesma visão de Deus. E a Bíblia Sagrada hoje, a revelação de Deus para nós, está oculta.
dos olhos de muita gente. Não conseguimos ler a Bíblia e enxergar a mensagem. Teólogos frios conseguem calcular as letras, hebraico, aramaico, grego, mas não conseguem ser tocados pela mensagem. E isso é perigoso. Mas não é só um pecado nosso, não é só uma falha nossa, é falha dos discípulos que andaram com Jesus 3 anos, estão com Jesus nos últimos dias de Jesus na terra, cumprindo o seu ministério terrenal. É Páscoa, como Jesus é o Cordeiro de Deus, ele deve subir a Jerusalém para ser preso, açoitado, morto na Páscoa, porque o Cordeiro do Antigo Testamento era oferecido na Páscoa. Então ele tem que morrer na Páscoa para ressuscitar no dia de primícias. Por quê? Porque era na festa de primícias que os sacerdotes movimentavam as ofertas no altar e as levantavam. Jesus tinha que morrer na Páscoa, porque o Cordeiro morria na Páscoa, simbolizando a morte de Cristo. E ele tinha que ressuscitar no dia que ressuscitou, no dia de primícias. Por quê? Porque naquele dia era o dia do movimento do trigo. E Jesus disse em João 12, se o grão do trigo não morrer, ele não dá frutos. Jesus tinha que se movimentar no dia de primícias. Para quê? Para que 50 dias depois fosse o dia de Pentecostes. Estava tudo calculado pelo céu. Então Jesus está com eles, sempre lhes instruiu. E agora Jesus vai dizer assim: subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas está escrito. Isaías profetizou que Jesus morreria como cordeiro. Zacarias profetizou que Jesus seria traspassado. O salmista profetizou no Salmo 22 que Jesus seria crucificado e teria as vestes rasgadas. Mas todos esses também profetizaram a ressurreição de Jesus. Isaías disse: ele se alegrará ao ver a sua descendência. Você não tem como interpretar isso naturalmente, porque Jesus não casou. Então quem é a descendência de Jesus? A igreja. O salmista que no Salmo 22 profetizou sua crucificação, no Salmo 110 disse: viu o Senhor assentado à direita do Senhor, e ouviu o outro Senhor lhe dizer: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. O mesmo salmista que profetizou a crucificação também profetizou a ascensão. Salmo 24, ele também profetizou a ascensão de Jesus depois da crucificação. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então eles profetizavam a crucificação e a ressurreição. Me ajuda. Eles profetizavam Então a mensagem era completa. E como Jesus vai falar também de modo completo. Versículo 31. Subimos a Jerusalém, se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. A expressão filho aqui está com F maiúsculo. Aqui no Brasil a gente chama alguém rico filho de papai, né? Filhinho de papai. Quem tem autoridade no tempo de Cristo, o Filho do Homem. Daniel no capítulo 7 a 10 o viu como o Filho do Homem. Era um título de autoridade. Quando se refere a Ezequiel como Filho do Homem, é simplesmente humano. Aí Jesus diz no 32: e ele será entregue às gentes, escarnecido. Às gentes aqui é porque muitas pessoas escarneceriam de Jesus, tanto religiosos quanto romanos, quanto visitantes, em Jerusalém, na festa da Páscoa.
ele será entregue às gentes, escarnecido, injuriado, cuspido. Enquanto Jesus carregava o madeiro, ele era cuspido. Enquanto Jesus era interrogado pelos sacerdotes judeus, ele era cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. Os discípulos sabem que Jesus está pregando algo horrível, doloroso. E ao terceiro dia ressuscitará. Então a mensagem foi completa. Vai ter dor, vai ter cruz, mas vai ter glória. Eu vou me levantar ao terceiro dia. Aleluia. Do jeito que os profetas profetizaram, Jesus avisou o que aconteceria. Aí nós temos a primeira cegueira, porque a gente lê Lucas 18 e só vê um cego. Qual o nome dele? O cego de Jericó. A gente chama ele de Bartimeu, o filho de Timeu. Bar, filho. Timeu era o nome do pai. Então nem nome o cabra tinha. Era o cego, filho de um cabra que tinha nome. Então a primeira cegueira que nós temos é a cegueira dos discípulos. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes, para eles, lhes era encoberta. Terceiro, e não perceberam o que Jesus dizia para eles. Pelo amor de Deus, Jesus está dizendo: eu serei escarnecido, cuspido, açoitado e assassinado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aos discípulos: bora, a gente está atrasado. Ou um olhou para o outro e disse: do que ele está falando? Eu não estou entendendo nada dessa palavra de Cristo. Quantos de nós lemos a Bíblia e falamos: amém, entendi, nada mais amém. Irmão, tu foi para o culto ontem? Fui. Foi uma bênção? Foi. Foi fogo? Vixe, pensa no fogo. Chega, arrepiei. Arrepiou, arrepiei. Rodou, rodei. E a palavra foi mistério. E assim a nossa mente vai ficando cega, limitada, empobrecida, vazia da palavra. E memorizamos nomes de atores, títulos de novelas. Memorizamos CPF. Memorizamos até o hino nacional. Mas quando se trata de um versículo bíblico para a defesa da fé, não conseguimos expressar. E aí, meu irmão, a falsa testemunha de Jeová bate na porta, você sai do evangelho para a seita. O adventismo bate na porta, você se sente em pecado por não guardar o sábado. Não sei se ela está aqui. Uma moça me chamou aqui na quarta. Parou de congregar, se envolveu com um rapaz católico, foi para a igreja católica. E já estava participando de tudo do catolicismo. De repente, sentiu saudade e visitou a gente. Aí comparou a mensagem do padre com a minha. Aí me chamou e disse assim: pastor, eu fiquei confusa. Eu falei: filha, você se enfraquece com a mentira porque não tinha firmeza na verdade. Pastor, como é que a gente abre os olhos para entender a Bíblia, para entender a revelação de Deus? A cegueira está na igreja. A gente diz que a gente não pode pregar. Nossas postagens é linguinha para fora. Algumas irmãs postam fotos seminuas e colocam um versículozinho para dizer que é crente. Os nossos jovens obreiros, pregadores, pastores se pintam e se vestem de mulher no TikTok fazendo dancinha. E os cheios do Espírito Santo, vazios da palavra. Aí quando recebem seu celular heresias, se deixam ser levados por youtubers, não sabe o que é a doutrina da ceia, não sabe o que é a doutrina do batismo, não sabe o que é a trindade, não sabe. Por quê? Porque a Bíblia é um livro difícil de se ler. É a sua carne, minha carne, que deseja tudo que é natural. Jesus falou, os discípulos não entenderam.
O mínimo que eles poderiam fazer era repete. Sim ou não? Mas por que eles não pediram para repetir? Porque gostaram da cegueira. Ele prega, a gente não. Ele fala, a gente não. Pastor Darlan prega. Pastor Leandro prega. Pastor Cleiton prega. Pastor Vanderly dirige. Fulano faz. E eu, aqui na minha cadeira, vou dizendo amém para tudo que me é dito. E assim, irmão, sem conhecimento na palavra, a gente pensa que está crescendo. E o que Pedro disse na sua segunda carta? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que o bebê que nasce e não cresce vira monstro? Imagine, 40 anos tem essa pessoa, cadê a pessoa? É um monstrinho. Assim é crentes na igreja. Daqui a 20, 30 anos. Não sabe o que é a doutrina da salvação, do pecado, do Espírito, de Cristo, da Bíblia, da missão e nem da escatologia. Por quê? Porque como os discípulos, simplesmente a mensagem é pregada. Jesus pregou, eles não entenderam, se calaram. Cegueira mental. Agora nós temos um outro cego, que é o cego de Jericó. A cegueira do mendigo. Primeiro nós temos a cegueira dos discípulos. Segundo, nós temos a cegueira do mendigo. Mendigo. Pensa numa dificuldade de falar essa palavra. Mendigo. Eu falava mendigo. Até que eu acabei de pregar, um pastor falou: irmão, você falou demais mendigo. Não é mendigo, é mendigo. Aquilo me encucou, é mendigo. E a cegueira dele? Nós temos a cegueira e a cura dele. Porque a cegueira dos discípulos travam. É uma cegueira mental. Agora, a cegueira física tem um processo de cura, porque o cego não aceita a cegueira. Pergunta para o crente: você ama a Bíblia? Amo. Então cadê a sua? Tem 3 meses que eu não acho ela. Agora pergunta ao cego: você ama a cegueira física? Não. Então, o que ele faz? Olha só, primeiro, ele pergunta, ele é cego e mendigo, versículo 35. No 36, ele ouviu passar uma multidão e perguntou: o que está acontecendo aí? O que é isso? Que barulho é esse? Que movimento é esse? Ele pergunta. Era o mínimo que os discípulos deveriam ter feito. Jesus disse assim: eu vou ser entregue às gentes, eu vou ser escarnecido, eu vou ser cuspido, eu vou ser açoitado, eu vou ser assassinado, mas no 3º dia eu ressuscitarei. Eles poderiam dizer: todo mundo pega espada, 12 espadas agora, bora ficar ao redor do mestre, e quem vier para cima a gente mete espada no bucho, no pescoço, no zóio, ninguém vai tocar em Jesus. Ninguém fez nada. Por quê? Porque estavam cegos para a mensagem de Cristo. Versículo 34, não entendiam, era encoberta e não percebiam. Irmão, calados ouviram, calados ficaram. O cego não, calado ouviu. Jesus, que mensagem boa. Porque os rabinos, primeiro, ensinavam assentados. Segundo, enquanto andavam ou caminhavam. Você vê Mateus capítulo 5 a 7, Jesus ensinando sentado. Você vê Lucas capítulo 5, Jesus ensinando sentado. Mas em Lucas 24, você vê Jesus ensinando enquanto anda no caminho de Emaús. Os rabinos ensinavam em pé, e andando, e ensinavam assentados. Enquanto Jesus está subindo para Jerusalém, a multidão vai chegando de vários lugares. E as pessoas vão chegando em grupos, vai se formando a multidão. E enquanto anda, Jesus vai pregando. Enquanto anda, Jesus vai pregando. E as pessoas vão tentando se aproximar. As crianças vão tentando se aproximar. As mulheres vão tentando se aproximar. Os homens vão tentando se aproximar. E ele vai sendo empurrado. Quem sabe alguém pisou na canequinha dele. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Alguém já falou esse nome Jesus aí várias vezes. Quem está passando aqui? Ele perguntou. Ele perguntou. Você tem que aprender a perguntar.
Por que quem não pergunta cego para sempre será? Se tem uma cegueira na nossa geração, se chama ignorância. E sabe o que é estarrecedor? É que a pessoa não sabe, mas finge que sabe para não reconhecer que não sabe e que quem está diante dela sabe mais do que ela. É falta de humildade. Então, é dois problemas: burro, soberbo. Porque a gente tem vergonha de perguntar. Ai, que vergonha de perguntar. Se eu perguntar, vou parecer tolo. É momentâneo. A pergunta te faz parecer tolo no momento da pergunta, mas depois da resposta você nunca mais será tolo. Então é melhor ser tolo momentaneamente para se tornar sábio para sempre, do que ser tolo para sempre quando teve oportunidade de ser sábio para sempre. Os alunos mais inteligentes e mais aprovados são aqueles que não estão nem aí. Levanta a mão e pergunta: professora, atendi não. O pastor pregou e não assimilou, acabou o culto. O nosso pastor sempre fica aqui. Eu sempre fico aqui. Escola dominical, todo domingo pela manhã. Se tu me fizer pergunta que eu sei que qualquer um, que não é qualquer pessoa que pode saber, eu vou te responder com maior alegria. Mas se tu me fizer pergunta, igual Hebreus diz, você já era para ser mestre nesse assunto, mas você está voltando a ser menino, eu vou dizer: procura o pastor Vanderly e compra a revista da escola dominical. Então, o cego, para sua cura física, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Segundo, ele pede misericórdia. Irmão, se você não sabe, diga: não sei, mas quero aprender. O Senhor perguntou para Ezequiel: filho do homem, podem esses ossos reviverem? Senhor, tu sabes. O anjo perguntou a João, no Apocalipse capítulo de número 7: sabe de onde vem essa multidão? Ele disse: sei não, tu sabes. Quando Ezequiel disse: não sei, é tu quem sabe, o Senhor disse: profetiza que você vai saber agora quem sou eu. E quando ele profetizou, todos os ossos receberam vida e tornaram a viver, se levantaram como exército. Quando João disse: eu não sei, és tu quem sabe, o anjo disse: esses aí são aqueles que preferiram morrer do que negar o nome de Jesus na terra. Se você não sabe, diga: não sei. Então, cada vez que você abre uma revista da escola dominical, cada vez que você abre a Bíblia, cada vez que você compra um livro teológico, cada vez que você ouve uma pregação, cada vez que você pega o bloco de notas e anota, cada vez que você põe o celular para gravar uma mensagem, você está dizendo: eu não sei, eu quero saber, tem misericórdia de mim. Peça misericórdia, irmão. O que é misericórdia? Misericórdia, coração, cardia. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: coloque seu coração na minha miséria, me ame apesar da minha miserabilidade. Ele está dizendo: eu sou miserável, mas tu tens coração, tu amas, tu te importas comigo. Peça. Eu quero. Abre os meus olhos, Senhor. Porque tem, irmão, sabe o que está cegando muita gente? Evangelho triunfalista. Você não vai perder, você não vai cair, você não vai chorar. Vai sim, vai perder, vai cair, vai chorar. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Aí eu termino: morre. Vai ter luta que você não vai vencer. Vai ter dívida que você não vai conseguir pagar. Ninguém mandou comprar. Era para comprar no teu nome, tu quis comprar no nome de Jesus. Limpa teu nome e deixa o nome de Jesus limpo. Vai ter relacionamento que não vai dar certo. Vai ter projeto seu que não vai dar certo. Mas pastor, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. No 37 de Romanos 8, mas leia o 36. Fome. No 10, espada, perseguição, angústia. Em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o que é ser mais que vencedor? Não é colecionar troféus, é não desistir apesar das percas. Você sabe que o diabo sobe? Aí quem instiga o capeta? Deus. Viste o meu... De onde vem? Eu rodei a terra toda, passei por ela toda. A terra tem todo tipo de gente. Aí Deus foca em um. Você viu o meu servo Jó? Reto, fiel, temente. Aí o capeta diz, é claro que eu sei, mas toca no que ele tem. Foi Deus quem o instigou. Porque às vezes Deus vai te permitir perder coisas para você saber que Ele é mais importante do que as coisas. Deus vai nos permitir perder pessoas para que possamos entender que Ele é mais importante do que qualquer pessoa. E enquanto as falsas mensagens cegam você, Deus me trouxe aqui com essa mensagem para passar colírio nos teus olhos. Se for necessário perder qualquer coisa para não perder Deus, perca todas as coisas, mas não perca Deus. Então peça misericórdia. Leia o Salmo 119, que é um compêndio teológico que coloca as escrituras sagradas acima de ouro, acima de prata, acima de mel, acima de riqueza, acima de fama. E o salmista se põe de joelhos e diz, abre meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Me ensina a sua palavra, Senhor. Eu quero crescer na palavra. Pede, irmão. Pede, irmã. Porque o Espírito, o mesmo que inspirou as escrituras aos escritores, é o mesmo Deus, e pode abrir os seus olhos para você captar os princípios da palavra. Então essa cura física me ensina a ter uma cura espiritual. O que ele faz? Pergunta. Segundo, ele pede misericórdia. Nenhuma bênção espiritual é por quem sou eu. Não, eu não prego porque eu sou Eliseu Rodrigues. ADC não é ADC porque vocês estão aqui. Eu prego apesar de quem sou. ADC é ADC apesar de quem somos. Todos os obreiros são falhos. Todos nós somos falhos, falíveis. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que nos preserva. Se humilhe. Porque às vezes a gente se humilha e diz assim, eu sou barro, eu vim do barro. Só que a Bíblia diz que tu veio do pó. É menor que barro. Então, primeiro ele pergunta. Ele teve a cura física porque perguntou, o que está acontecendo? Segundo, ele pediu misericórdia, ou seja, ele tem humildade. Terceiro, essa é linda, ele teve fé. Ele teve o quê? Fé. O que Jesus disse no versículo 42? Vê, a tua te salvou. Me ajuda, irmãos. A tua te salvou. Então ele tinha, mesmo não tendo vista, ele tinha visão. Porque os meus olhos garantem a vista. A fé garante a minha. Pode falar, irmão. Visão. Vou provar na Bíblia. Se você quiser abrir ou anotar ou só escutar. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu só tenho certeza se eu vir. Não, pela Bíblia, você tem certeza se tem fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que a igreja ainda espera? O toque da trombeta, e vai acontecer. O que a igreja ainda espera? Os mortos ressuscitarem, a gente subir juntos para a glória de Deus, e vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se não se vê, por que é a convicção? Fé. Então ele tinha fé, então ele tinha visão, apesar de não ter a vista. Versículo 3, olha o versículo 3,
que volta lá para a cegueira mental dos discípulos. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo não foi formado pela escritura. A escritura tem, o Antigo Testamento tem 4.000, o Novo Testamento tem 2.000 anos. O universo foi formado pela palavra. O que eu escrevo se vê, o que eu falo se escuta. Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Tudo que é concreto e eu pego, veio do Deus invisível, que é espírito, invisível, porém real. Então perceba que na fé não se necessita ter vista, porque a própria fé é uma visão. Tem gente que tem vista, mas não tem visão. E tem gente que pela visão que tem, ele nem se importa pela vista dos outros. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Olha agora, partiu sem saber para onde ia. Você está vendo a terra que você vai chegar, Abraão? Tô. Cadê? Pela fé, eu vou chegar lá. Versículo 19. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Irmão, Abraão nunca tinha visto morto ressuscitar. Mas quando ele sobe com Isaac para o monte, ele diz assim: Deus tem poder para ressuscitar meu filho, por isso que eu estou disposto a matar, por amor a Deus. Ele está vendo um menino ressuscitado. O próprio Jesus disse em João capítulo 8: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão lá no Gênesis, Jesus cai em João 8, Abraão viu o dia de Jesus. Fé não é vista, fé é visão. Versículo 22 de Hebreus 11. Pela fé, José, próximo do seu fim, ou seja, à beira da morte, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Irmão, José morreu. E o êxodo de Israel aconteceu 400 anos depois da morte de José. Irmão, 400 anos antes dos filhos de Israel saírem do Egito, José disse: quando vocês saírem dessa terra, levem meus ossos. Como é que é? Deus vai visitar vocês e vocês vão sair dessa terra. 400 anos antes. Pela fé, fez menção da saída de Israel do Egito. 26. Pela fé, Moisés entendeu. Você percebe que Hebreus trabalha com duas coisas: visão e entendimento. Visão e entendimento. Visão está além da vista, e o entendimento é a abertura dos olhos da mente. É aqui que muita gente é cega. Pela fé, Moisés entendeu que era melhor ser desprezado por causa de Cristo para ter uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a recompensa. Aí você me pergunta: pastor, que recompensa se ele nem entrou na terra prometida? Pois é, ele já contemplava a recompensa. Qual recompensa, pastor? O corpo glorificado lá na glória junto com os santos. Mas tem coisa, eu vou deixar essa para o final de Hebreus 11. 27. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A resposta é Deus. Quem é aquele invisível? Deus. Olha só, o rei está furioso contra você, Moisés. Esse rei aqui vai matar você, Moisés. Aí Moisés diz: estou de boa, eu estou enxergando um rei maior que quer me abraçar, que anda comigo, que não desiste de mim. Cadê esse rei, Moisés? É pela fé. Eu estou vendo aquele que é invisível. Isso que o cego de Jericó tinha. O que Jesus disse para ele? A tua fé te salvou. Agora, irmão, o versículo 40 é para nós. Bata no peito e diga: é para mim. Olha só, Hebreus 11:40. Porque Deus tinha previsto. O que significa Deus ter previsto? Prever. Viu antecipadamente. Então a fé te faz enxergar como Deus vê. Não aconteceu agora,
Pode acontecer daqui a uma semana, 10 dias, 20 anos. Se Deus viu, eu consigo enxergar. A fé te faz enxergar do modo que Deus está vendo. Irmão, com 12 anos eu saí de Ilhéus, Bahia. Rua São Lucas, bairro Nossa Senhora da Vitória, na Rua da Valeta. Era sapo e lixo. E quando chovia, a água transbordava, os lixos entravam na casa da gente com rato. E com 12 anos eu fui pregar em Brasília no congresso de crianças. Eu disse: maninha, voto mais não. Minha mãe é baiana: tu não é besta? Eu disse: voto não, maninha. Eram 7 dias de agenda, foi 7 dias de oração de madrugada. No 7º dia minha mãe desceu as escadas da casa da irmã Glória, irmão Erasmo, que nos hospedou, chorando, e disse: filho, Deus falou comigo, pode ficar. O conselho tutelar bateu na porta da minha mãe na Bahia, porque a denunciaram por ter deixado uma criança de 12 anos. Eu me via pregando onde prego. Eu me via escrevendo os 12 livros que já escrevi, 2 são best-sellers. Eu me via pregando fora do Brasil, onde prego. Eu me vi. Por quê? Porque Deus já tinha me visto. Isso é a fé. Não é confissão positiva, eu vou chegar lá. É Deus te dar a visão de que um dia você chega lá. A sua fé te salvou. Versículo 40. Deus tinha previsto algo melhor para nós. Para que eles, pergunta para mim, eles quem? Os heróis da fé, da galeria de Hebreus 11. Irmão, tu sabe quem está em Hebreus 11? Noé, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Sara. E aí sucessivamente. E você diz: quem sou eu diante deles? Olha o versículo 40. Deus previu algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu já fiz muitas coisas na vida dos heróis da fé de Hebreus 11. Mas tem algo perfeito, maior, que eu só vou fazer na vida deles quando a minha igreja chegar aqui no céu e ficar frente a frente com eles. Irmão, eles já viram muita coisa, mas tem algo que eles só vão ver quando a igreja chegar lá. Você precisa enxergar isso. Eu sinto Jesus aqui. Irmão, se você quer a cura mental, se você quer que Jesus abra seus olhos para você se alimentar da palavra, ter firmeza na palavra, você precisa praticar o que o cego de Jericó fez. Ele perguntou, ele pediu misericórdia e ele teve fé. Você pode erguer a mão? Diga: me dá, Senhor, essa fé que me faz enxergar o que o Senhor está enxergando. E eu encerro. Esqueci o nome do escritor agora, me perdoe. Depois da pregação você pode me procurar e eu te falo o nome dele se eu lembrar. Lembrei, William Barclay. William Barclay, comentando o clamor do cego de Jericó, ele disse assim: as palavras que se utilizam para descrever os gritos do cego são muito distintas no versículo 38 e 39. Olha o que ele diz. No primeiro, que é o 38, se trata de um grito forte para chamar a atenção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão, todo mundo olhar para ele. Conseguiu o que queria, chamou a atenção. Ele não está vendo ninguém mesmo, mas está todo mundo olhando para ele. Aí o segundo clamor, que é no versículo 39, ele comenta assim: no segundo, já temos um grito instintivo, um grito instintivo de emoção incontrolável. Um alarido. Agora, um grito animal. O que você está disposto a fazer para ter seus olhos abertos e contemplar a glória de Deus? Pelo amor de Deus, nós pentecostais, assembleanos, pentecostais, completamos 110 anos. E a gente está perdendo o fervor.
Quando alguém dá glória a Deus numa Assembleia de Deus, tem crente que olha para trás. Quando o assembleano bate uma palma, tem gente que assusta. Quando o assembleano levanta a mão e fala em línguas estranhas em adoração, tem assembleano outro que acha estranho. Que preço você está disposto a pagar para chegar onde você deseja chegar, irmão? Se é necessário gritar, grite, clamar, clame, orar de madrugada, ore, jejuar, jejue. Se você quer chegar onde ninguém conseguiu chegar, tente pagar o preço que ninguém ainda conseguiu pagar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: cala a boca, cala a boca você. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rapaz, a multidão é grande, ele não vai te ouvir. Se você calar a boca, ele vai me ouvir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Moço, Jesus já está longe, tá? Eu vou gritar é mais alto, mas eu não vou desistir dele. Eu quero chamar a atenção dele. Aleluia. Abraão chegava no local, se estabelecia, Deus dizia vaza, ele vazava. Foram 25 anos, 23 a 25 anos de renúncia. O que você está disposto a renunciar? O povo de Israel do Egito tinha as piores vestes, as piores comidas. Moisés tinha as melhores vestes, as melhores comidas. Mas quando chegou no deserto, o povo que tinha as piores vestes e as piores comidas do Egito disseram: queremos voltar ao Egito. Moisés, que tinha as melhores vestes e as melhores comidas do Egito, disse: eu quero a presença. 2 milhões de pessoas voltando. Moisés disse: sozinho, eu quero a presença. Que preço você está disposto a pagar? Wycliffe foi assassinado tentando traduzir as escrituras para que nós a tivéssemos hoje. Assassinado. E muitos de nós não estamos dispostos, de novo, a pagar o preço numa revista, a comprar uma Bíblia de estudo. Wycliffe pagou o preço com a vida. Eu tive um seminário aqui, nós tivemos um seminário aqui. Obreiros que já estudaram teologia estavam aqui. E muitos irmãos que podem crescer no conhecimento da palavra não estavam aqui. Que preço você está disposto a pagar para que você cresça no conhecimento de Deus? E nós temos a última cura da última cegueira. É a cegueira da multidão. Versículo 43. E logo o cego viu, e glorificando a Deus em alta voz. Todo o povo vendo isto, também davam louvores a Deus. Você pode repetir após mim? Diga: todo o povo vendo isto, também davam glórias a Deus. O que o povo viu? Diga: o cego curado. O que eles viram? Mas quando o cego clamou, pedindo misericórdia, o que eles falaram para o cego? Cala a boca. Se o pastor Vanderly diz assim: me cura. Se eu tivesse visão espiritual, eu diria: continua. Mas como a multidão era cega, do mesmo modo que os discípulos, a multidão dizia: cala a boca, eu não te vejo enxergando. Aí o cego diria: o pior cego é vocês, porque eu cego fisicamente estou me vendo enxergando. E vocês que conseguem me enxergar não conseguem me enxergar enxergando. Então a pior cegueira é a de vocês. Eles estavam cegos, não conseguiam enxergar, o cego enxergando. Mas agora que o cego foi curado, quando o cego abre os olhos, porque o cego foi trazido a Jesus. Quem lembra disso? 3 pessoas. Jesus parou e disse assim: ó, trazei-o aqui. Jesus mandou trazê-lo. Lembra disso? Eu sei que você conhece a história, desde a escola dominical, desde a infância. Aí trouxeram o cego a Jesus. Então ele está frente a frente com quem? Me ajuda, irmão, esse nome é lindo, perfeito, completo, maravilhoso. Ele está frente a frente com quem? Aí Jesus diz: vê, tua fé te salvou. O que acontece com os olhos dele? Se abre. Qual é a primeira pessoa que ele vê?
Aleluia, aleluia. Quando ele enxerga Jesus, ele começa a glorificar a Deus. E enquanto ele glorifica, diz a Bíblia, a multidão viu isto. Isto o quê? A multidão já tinha visto ele clamar, mas não o via curado. Mas agora a multidão o viu ser curado e glorificar. E enquanto a multidão viu isto, ele curado e glorificando, aí a multidão disse: glória a Deus, aleluia. Então a multidão não é mais um grupo que cala a boca de quem clama. É o grupo que abre a boca para glorificar juntamente com aquele que clamava. Os olhos se abriram e eles disseram: esse Jesus tem poder. Esse Jesus cura. Esse Jesus restaura. Mas o que é lindo aqui é que o texto diz: enquanto o cego glorificava, a multidão viu. É por isso que eu gosto de ser pentecostal. Enquanto o cego fazia o quê? A multidão. Porque primeiro ele chamou a atenção da multidão fazendo duas coisas. Primeiro perguntando: o que está acontecendo aqui? Aí a multidão: é Jesus que está passando. É Jesus que está passando. Mas ninguém se aproximou dele para trazê-lo a Jesus. Aí ele grita: Jesus, tem misericórdia de mim, cala a boca. Aí Jesus fala e diz: vão lá e tragam ele aqui. Aí a mesma que mandou ele se calar, voltar e dizer: ó, eu mandei você calar a boca, mas agora o negócio mudou. Ele mandou eu te levar até ele. Quem profetizou tua derrota, Jesus vai fazer voltar para profetizar a sua vitória. Voltaram e o trouxeram a Jesus. Só que agora, quando ele glorifica, os olhos da multidão se abrem, irmão. A sua oração abre os seus olhos, mas a sua glorificação abre os olhos da multidão que não acredita em você. Porque enquanto ele glorificava, os olhos da multidão se abriram. Eles disseram: Jesus cura mesmo, é só clamar. Se a gente clamar, Jesus escuta. Glória a Deus por isso. O que a Bíblia diz? Toma posse disso. Tu me invocarás, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Isaías 65, 24. E acontecerá que antes que clamem, eu estarei respondendo, diz o Senhor. Levanta a mão e toma posse disso, irmão. Glória a Deus.